Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemmer, eu tô chegando nessa noite com opinião pra falar sobre o Esquadrão, meus amigos. O que esperar do Bahia na temporada de 2026. Mas antes de qualquer coisa, quero que você deixe o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é muito importante pro crescimento do nosso canal. Dá uma hypada no vídeo, dá uma comentada. E antes que você pergunte que camisa é essa, esse é o time da Sintonia Esportiva, o time da imprensa que eu jogo aqui no Rio de Janeiro. Fomos bicampeões agora contra a Cazé TV nesse ano. Já vamos começar a preparação dessa temporada pra gente poder tentar o tricampeonato, né? E aqui é bem que o bicho pega. Aqui o bicho pega, é bem disputado, né? Enfim, só você assistir, afinal deu ao vivo na Cazé TV aí, tá bom? Mas, enfim, vamos falar sobre o Bahia, meus amigos, que fechou com o Kiki, fechou aí com o Roman e vai iniciar já essa temporada e o que a gente pode esperar do Bahia nessa temporada de 2026. Cara, vamos lá, o primeiro passo, né? A primeira coisa, tava conversando com dois amigos gremistas, né? Sobre o Kiki, pra entender a situação do Kiki e tal. Cara, eles odeiam o Kiki. O Kiki não conseguiu. E olha que eu tava vendo alguns vídeos do Kiki em outras equipes e eu vi boas valências nele. Só que ele me fala o seguinte: Jonas, a grande questão do Kiki não é campo e bola, é fora do campo e bola. Ele tem psicológico fraco, ele é depressivo, ele causa problemas e quando as coisas não são do jeito dele, ele quer ir embora, ele força a saída, enfim, falaram isso. Eu vi uns comentários de alguns torcedores do Grêmio, eu vou fazer esse vídeo amanhã de manhã, nessa postagem do anúncio aí do Bahia. Mas eu não vim falar aqui sobre o Kiki, porque o Kiki é apenas um dos reforços que chegaram para essa temporada. Jonas, como é que você vê essa temporada do Bahia? Para mim, ainda é uma grande incógnita. Por que é uma grande incógnita? Porque eu considero o time do Bahia um bom time. Um bom time. E por isso que na temporada passada eu cobrei aqui incessantemente melhores resultados. Uma melhor postura, porque o elenco não é ruim. E mesmo, olha só, mesmo com os tropeços que teve fora de casa, o Bahia conseguiu uma vaga na Libertadores e ficou o tempo inteiro ali em cima. Entre os 10, entre os 7. Ficou o tempo inteiro ali. Se não faltasse força de vontade, se não faltasse querer, se não faltasse efetivamente o Bahia entender que precisaria dar algo a mais para se fazer presente entre as maiores equipes do futebol brasileiro, eu tenho certeza absoluta. Cara, pensa, vamos raciocinar comigo aqui. O Bahia tá na Libertadores. O Bahia ficou ali entre os maiores clubes do futebol do país. Mesmo fazendo um jogo fora de casa pífio. Pífio. Fazendo um jogo fora de casa pífio. Imagine se o Bahia fora de casa ele fosse um time mais aguerrido, menos acovardado. E não tô falando isso da boca pra fora, não. O próprio técnico Rogério Ceni deixou isso muito claro, de que faltava, ele não conseguia entender. E eu espero que nessa pré-temporada, nesse início de trabalho, o Rogério Ceni já possa ter detectado aonde que estava o problema em relação aos jogos fora de casa. Porque é inadmissível um time como o Bahia sair para jogar contra o Juventude, sair para jogar contra qualquer time fora de casa e não desempenhar minimamente, não competir. O Bahia fora de casa, ele simplesmente não competia. O calcanhar de Aquiles aí do Bahia, eu entendo, várias equipes estavam ou estão aí, vamos dizer, tem um elenco, poucas equipes, vamos dizer, tem elenco igual o Palmeiras e Flamengo. As grandes outras equipes têm elencos fortes, assim como o Bahia tem, mas também tem deficiências como o Bahia tem. Então, assim, isso pra mim não é desculpa. E aí a desculpa pra mim ainda foi mais por terra a partir do momento que o Mirassol faz o campeonato que fez. Faz o campeonato acima da média. Com um time muito mais barato, com jogadores de menos renome, e principalmente com mais galhardia, vontade, postura. O Mirassol, ele reverteu uma visão do futebol brasileiro que era a seguinte: o jogo contra o Mirassol a gente não pode perder pontos. Seja em casa ou seja fora de casa. O Mirassol vai ser o time que vai fornecer pontos. Meus amigos, durante pouco tempo do campeonato, o Mirassol se tornou temido. O Mirassol se tornou temido. E olhando pro lado aí do Bahia, eu percebo o seguinte: a galera temia também jogar na Fonte Nova, porque a pressão do torcedor, lá o time dá um algo a mais. Mas fora de casa, ninguém sentia dificuldade alguma de ser soberano contra o tricolor baiano. Calma aí, gente.
Calma aí, vamos raciocinar comigo? O mesmo time que se tornou temido pelos grandes clubes do futebol brasileiro jogando em casa, como que essa mesma equipe se tornou uma equipe que todo mundo achava que tinha que conquistar os 3 pontos fora de casa? Então não é questão física, não é questão de time ruim, não é questão de falta de reforços. A gente sabe que o elenco do Bahia, eu vou entrar aqui nesse assunto, é um elenco ainda desequilibrado. Então, assim, eu entenderia se, porra, o Bahia não tá jogando nada em casa, né? Não consegue performar, não consegue competir. Fora de casa também é pior ainda. Mas não. Em casa o Bahia venceu do Palmeiras, em casa o Bahia venceu do Flamengo. E fora de casa, parecia ser um time completamente diferente do time que era dentro de casa. Então, assim, eu detectei que poderia ser algumas coisas. Má vontade, a comoção, porque você jogando em casa você fica mais comovido a correr mais, a dar um algo mais, para não ser vaiado pelo torcedor. E não adianta, se você quiser brigar por coisas grandes, se faz necessário que você faça e tenha um bom desempenho fora de casa. Minimamente. A porcentagem ali do Bahia jogando fora dos seus domínios foi 28%, contra 80% dos jogos na Fonte Nova. Isso demonstra, acima de tudo, a importância do torcedor no desempenho. Porque se não fosse o torcedor colocando uma pressão no adversário e colocando a pressão no próprio elenco para correr, para dar o seu máximo, para se esforçar e para lutar, se o Bahia tivesse um desempenho menor do que 70% em casa, que já é uma porcentagem relevante, o Bahia ele poderia não só estar fora da Libertadores, que poderia estar lá embaixo brigando pelo rebaixamento. O que fez o Bahia se manter no alto da tabela foi a Fonte Nova. Então esse é o grande problema que precisa ser detectado urgentemente e resolvido urgentemente. E uma outra coisa, né? O Bahia vai começar a temporada com o Kiko Oliveira, com o Roman Gomes, 2 reforços aí que estão chegando. O Roman, uma aposta, foi considerado o melhor lateral direito da Argentina, mas uma aposta, porque a gente não sabe o que espera dele. Será que o Rogério Ceni vai colocar ele pra jogar? O Rogério Ceni não botou até agora o Luiz Gustavo pra jogar, gente. Será que o Rogério Ceni vai dar minutagem, vai ter paciência? Rogério Ceni, historicamente, um treinador que não trabalha muito com a base, vai ter paciência em esperar a maturação desse jogador? Hoje não tem outro. Hoje é ele e o Gilberto. E ponto. O Kiko Oliveira, uma passagem pífia pelo Grêmio, mostrando totalmente uma questão psicológica fraquíssima. Pode chegar aí no Bahia, a gente torce que isso aconteça e jogue bola pra cacete. Mas pode chegar e não jogar, isso é uma decepção. O Bahia tá no direito de fazer as suas apostas. Tá no direito. Eu não acho que o elenco... Aliás, eu acho, tá? Eu acho, e aqui uma crítica direta à diretoria, a reposição do Bahia até aqui, a janela tá aberta. Até aqui é muito aquém daquilo que a gente imagina pra reposição. Porque você perdeu o Lúcio Rodrigues, você perdeu o Thiago, você perdeu outros atletas. Thiago e Lúcio Rodrigues, os jogadores que entravam e davam conta do recado. E quem chegou? O Sanabria chegou, se machucou, vai ter que voltar a treinar, vai ter que se recondicionar, vai ter que voltar a estar à disposição. O que chegou foram o Kiki e o Roman, que são apostas, a gente não sabe o que esperar. Se precisa muito de um centroavante. Quando você recebe uma proposta pro Thiago, que teoricamente era o substituto eventual do William José, você precisa estar no mercado já ativo para você contratar uma reposição à altura. E eu não tô vendo movimentação do Bahia nesse momento para contratar um centroavante. O William José não vai conseguir jogar 2, 3 jogos em alto nível seguidos, viajando e voltando, não vai. A pergunta que eu faço hoje é a seguinte: se o William José ficar suspenso, se o William José não jogar, quem vai jogar de centroavante? O Bahia vai ter um meio-campo espetacular com Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Kiki, o Eric Pulga, Alexandre. Mas quem vai ser o cara responsável para colocar essa bola pro fundo da rede na ausência do William José? Será que o Rogério Ceni vai querer botar o Del para poder jogar? Vai lá, Del, agora é a sua oportunidade? Coisa que ele não fez a temporada inteira. Então, assim, para concluir, eu espero que essa temporada seja uma temporada melhor.
eu considero que é um elenco mais enfraquecido do que fortalecido da última temporada. Mas, entretanto, essa questão pode ser totalmente suprimida com a sequência do trabalho. Apesar de ser um elenco que perdeu peças importantes, é um elenco que tem um conjunto forte e ainda mais fortalecido com o passar do tempo. Então, eu espero que seja uma temporada do Bahia boa, melhor, diferente, principalmente no que tange aos jogos fora de casa, e que o Bahia efetivamente se coloque como postulante a tudo, pô. Que o Bahia pare efetivamente de ser o time que vai apenas competir. O que vale é competir. Não, no futebol vale competir e você entra para competir e para vencer. Não tem que ter mais o pensamento de precisamos passar das quartas. Não, o Bahia precisa ser campeão. Essa Copa do Brasil esse ano para mim foi uma mostra clara de que se o elenco quisesse um pouco mais, estaria na final brigando pelo título nacional da Copa do Brasil. Então que 2026 seja de mais postura, de mais brio e que definitivamente Rogério Ceni e seus comandados entendam que se eles quiserem um pouquinho mais, que se eles derem um pouquinho mais, eles conseguem brigar por todos os títulos brasileiros, aliás, por todos os títulos nacionais dessa temporada e conseguem ir mais longe, sim, na pré-Libertadores, indo para a fase de grupos e na Libertadores da América. O primeiro passo de um time campeão, o primeiro passo para um time ser campeão é colocar na cabeça que você pode ser campeão. Quando você entra em campo ou você inicia um campeonato com uma postura de perdedor, dificilmente você vai longe. Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma, esse é a Gol TV, forte abraço pra você, valeu!